Aí você deve estar se perguntando, então eu vou ter que estudar muitos anos, eu vou ter que saber tudo sobre música. Complicou minha vida. Então vamos descomplicar a sua vida agora. Se passou isso na sua cabeça, fica tranquilo. O que é que eles precisam saber para eles conseguir começar a tocar na igreja? É muita coisa? Não. Para começar a tocar na igreja, vocês precisam de pouquíssimas coisas. E é até contraditório, alguns professores vão falar que não, vai torcer o nariz, mas no final das contas todo mundo começa desse jeito. Então é muito fácil falar que essa forma não é a melhor de todas, sendo que todo mundo começa desse jeito, assim como eu também comecei. A melhor forma e o caminho mais rápido que a gente tem é através das cifras. Ah, professor, mas eu quero tocar de ouvido. É óbvio, mas o ouvido tá lá na frente, existe um processo. E tem até um ditado que eu gosto muito que fala: feito é melhor do que perfeito. E não tem como você ser perfeito sem errar antes e sem passar pelos níveis iniciais. Então, a cifra é o caminho mais rápido. Eu quero dar até um exemplo da Geice. Ela começou lendo partitura. Muitos irmãos começam por partitura. Qual o grande problema? O caminho é muito longo. Algumas pessoas levam anos para conseguir aprender e ler fluentemente a partitura. Porque tem a teoria que você leva quase um ano para poder entender ali aqueles gráficos, aqueles sinais, que é um pouco mais complexo. Aí tem um monte de exercícios para você fazer na mão. Aí depois você tem que tocar um monte de musiquinhas no violão, no baixo, no teclado, dependente do instrumento que você toca. Até você realmente conseguir ter resultado, você já levou pelo menos um ano, e muita gente acaba desistindo nesse meio do caminho. Agora a cifra é muito mais rápido, você aprende os acordes maiores, pode usar inclusive o nosso método, que é o método função TSD, que você toca através de 3 acordes, simplificado, e já consegue aprender a tocar através das cifras e já ajudar na sua igreja com menos de 3 meses. Só que isso não quer dizer que esse é o fim. Muita gente confunde, porque o nosso objetivo aqui é tornar vocês músicos preparados para tocar na igreja. Então você vai começar a tocar na igreja da forma mais simples, com poucos acordes, de preferência 3 acordes, 4 no máximo, com cifras, mas isso não é o fim. Na verdade, isso é apenas o início da sua jornada. Eu quero que vocês comecem a tocar na igreja o mais rápido possível para ajudar na congregação de vocês, porque tem muitas igrejas sofrendo com falta de músico, mas depois que você começar a tocar na igreja, você não vai estacionar, estagnar. Esse é apenas o início da jornada. Aí você vai se aperfeiçoar para aprender não só a tocar através de cifras, mas através de tablatura, de partitura, saber tocar de ouvido e ir galgando novos horizontes e degraus e se tornando cada vez músicos melhores, porque para Deus a gente tem que dar o nosso máximo. Fazendo uma observação sobre essa questão que você falou do meu exemplo, né, para explicar para vocês. Eu sempre tive o desejo de tocar violão. Só que a minha mãe falou pra mim, desde novinha, né, eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos, ela falou pra mim: primeiro você vai estudar teclado, depois que você estudar um bom tempo de teclado, aí você vai estudar o violão. E eu fiz mais ou menos uns 4 anos de teclado, gente. 4 anos de teclado. E eu não tocava na igreja, porque eu comecei pela partitura. E partitura a gente só toca na orquestra com a partitura. E mesmo assim, nesses 4 anos, eu ainda não era fluente a ponto de ter segurança de tocar numa orquestra, na orquestra da igreja, não. E o que me deixava assim mais frustrada é que eu sabia de cor todos os hinos ali, olhando na partitura, todas as bolinhas, todas as notas, eu sabia tudo. Só que eu não conseguiria nunca tocar esse hino na igreja. Porque se mudasse o tempo, se mudasse o tom, eu não ia conseguir simplesmente fazer nada. Se eu pegasse um irmão que não tem ritmo, eu não ia saber nada. Eu sabia tocar os hinos, só que eu não estava preparada. Esse que é o diferencial. Não tinha independência, né? Você ser um músico preparado.